igreja lá em Guarulhos mesmo, fazendo trabalhos. E esse então sobrou para o senhor. Falei, bonito, não? E eu não tinha o boletim, porque nós fomos para a Serra Negra antes do começo do mês, portanto eu não tinha o semear e colher. E eu vi agora no semear e colher que o assunto deste mês é transformando para a humildade, coisa assim, não é? Todos nós, naturalmente, como crentes em Cristo Jesus, devemos ter esta qualidade, esta virtude. A humildade realmente é uma virtude. Muitas vezes ser humilde não é fácil, mas nós precisamos ter, naturalmente, a força e a bênção de Deus para adquirirmos esta virtude para nós. Certamente os irmãos já ouviram uma mensagem sábado passado sobre isso. Hoje nós não vamos falar assim. O assunto de hoje é outro. Eu vou sair um pouco da linha, mas o objetivo é apenas trazer para a igreja uma palavra de orientação, uma palavra de conforto, porque nós sabemos, amados irmãos, que realmente nós estamos vivendo um tempo, pois já estamos praticamente no limiar do reino de Deus. E enquanto nós estamos aqui, enquanto a igreja está aqui, ela estará enfrentando batalhas todos os dias. A cada momento que se passa na nossa vida, nós temos que enfrentar as batalhas. Como diz alguém, uma linguagem bem popular, cada dia eu tenho que matar um leão, coisa mais ou menos assim, não é? E as batalhas são difíceis. Quando se fala em batalha, a gente pensa numa guerra, de fato. É uma luta que nós temos que travar. Uma coisa é certa, nós estamos vivendo os últimos dias da história deste mundo, e por isso mesmo, amados irmãos, nós temos um adversário que não perde tempo. Ele está de todas as maneiras tentando, naturalmente, colocar empecilhos na vida daqueles que foram chamados por Cristo, daqueles que foram resgatados pelo sangue de Cristo, daqueles que caminham com o Senhor Jesus. É contra estes que ele está irado, não contra o mundo. O mundo já é dele. O mundo está no maligno, disse João. Mas Deus, prezados irmãos, está conosco. O mesmo João disse assim: mais poderoso, mais forte é aquele que está convosco. Então nós não temos que temer, nós não temos que duvidar, nós não temos que fugir à luta, à batalha. Nós temos que naturalmente enfrentar a luta com a força que Deus nos dá. E assim, com toda certeza, nós venceremos todas as batalhas que nós tivemos que enfrentar pela frente. Veja como Judas começa: aos que foram chamados, amados por Deus Pai, guardados por Jesus Cristo. Nós temos aqui três palavras, três verbos. Foram chamados, são amados e são guardados. Então estas bênçãos nós as recebemos dioturnamente daquele que nos amou, daquele que nos resgatou, daquele que nos tirou lá das trevas do mundo, do pecado, e nos trouxe para o reino do seu amor. E quando nós chegamos aqui, nós temos a certeza que as lutas, elas muitas vezes são maiores do que aquelas que as pessoas enfrentam aí fora. E fora as pessoas vivem numa vida de liberdade ou libertinagem, mas nós temos que ter um outro comportamento, um outro modo de viver, mesmo perante a própria sociedade. E tudo isso, irmãos, traz para nós realmente responsabilidade diante de Deus. As lutas, portanto, elas são grandes, mas elas precisam ser vencidas, naturalmente, pela graça e pela bondade do Senhor Jesus. E Judas, ele começa dizendo: amados, embora eu estivesse muito ansioso por lhes escrever acerca da salvação que compartilhamos. Ora,
ele estava desejoso, naturalmente, de escrever uma carta apenas de alegria, uma carta de agradecimento, uma carta na qual ele pudesse expressar aos seus irmãos a alegria que todos deveriam sentir, porque foram salvos em Cristo Jesus. Mas, como servo de Deus, ele não podia se furtar ao dever, naturalmente, de admoestar aqueles irmãos, de admoestar a igreja, quanto, digamos, aos perigos espirituais aos quais ela estava, naturalmente, enfrentando naqueles dias de Judas. Por isso ele diz assim, que batalhassem pela fé de uma vez por todas confiada aos santos. Batalhassem pela fé. Esta é uma batalha. A batalha da fé. A fé que está colocada neste texto não é simplesmente, digamos, a confiança que nós devemos ter em Deus. Não. A fé deste texto aqui é uma referência ao próprio Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. É aquele Evangelho que nos salvou. É aquele Evangelho que trouxe para nós, naturalmente, o ensino da palavra de Deus. Portanto, irmãos, batalhar pela fé nesse sentido é realmente defender a palavra de Deus, trabalhar cada dia nesse sentido. Nós estudamos na lição de hoje, falamos muito sobre isso, né? Sobre a verdade e os erros que o mundo está muitas vezes trazendo aí. Nós nos defrontamos com ensinos religiosos que não resistem a uma prova da palavra de Deus. Então, conhecedores desta palavra, conhecedores desta fé, desse evangelho, nós precisamos ter forças para defendermos, para batalharmos cada dia com todas as nossas forças, e essa força vem de Deus, para podermos, irmãos, viver este evangelho santo, primeiramente, e depois termos condições de defendê-lo em todas as circunstâncias também. Nós vamos nos defrontar naturalmente com estes ensinos por aí. Eles estão espalhados no mundo, no campo, no mundo evangélico, nesse arraial. E aqueles que conhecem verdadeiramente a verdade da palavra de Deus não pode se enganar com o evangelho que não tem este fundamento da palavra de Deus. Judas, ao dizer isso aos irmãos, ele está mostrando em seguida, se vocês lerem a carta inteira, especialmente até o versículo 16, vocês vão perceber que ele vai citando aqui os opositores, ele vai citando aqui os adversários, aqueles que naturalmente perseguiam a igreja de Deus, aqueles que entravam nas casas apenas para ensinar evangelhos que não estavam naturalmente na palavra do Senhor, evangelhos que não tinham sido naturalmente ensinados para ele pelos apóstolos. E Judas, naturalmente, ele está procurando mostrar aos crentes que tudo isso eles deviam estar enfrentando naqueles dias. Veja como ele diz aqui no versículo 10 e o versículo 13. Todavia, estes tais difamam tudo o que não entendem. Difamam tudo o que não entendem. E as coisas que entendem por instinto, como animais irracionais, nessas mesmas coisas se corrompem. Veja que situação a igreja estava enfrentando. Aquilo que eles não entendiam, mesmo isso eles às vezes combatiam. E as que naturalmente eles pudessem entender, nelas eles se corrompiam. E versículo 13 completa: são ondas bravias do mar
espumando seus próprios atos vergonhosos, estrelas errantes para as quais estão reservadas para sempre a mais densas trevas. Judas aqui ele já dá naturalmente no finalzinho desse texto o pagamento que receberão estes maus crentes, estes maus cristãos, estes que naturalmente entravam pelas casas levando as suas heresias. Nós estudamos nessas lições anteriores aí, umas 3 ou 4 lições daí para cá, a gente tem estudado que João, ele enfrentou naturalmente aqueles oportunistas chamados gnósticos. Gnósticos quer dizer conhecimento, né? E eles levavam um evangelho totalmente estranho para as pessoas. E se nós não tivermos o conhecimento da verdade, nós podemos ser enganados. Porque o próprio Cristo diz que até os escolhidos talvez poderiam ser enganados também. Daí razão porque, irmãos, nós devemos estar firmados mesmo na palavra de Deus. Porque só através dela, dessa palavra que é viva, que é poderosa, nós teremos as armas para podermos combater todas as batalhas, todos os adversários. O apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, capítulo 6, dos versículos 10 até o 18, ele mostra ali como o crente em Cristo Jesus precisa estar bem paramentado para poder enfrentar essas batalhas. Calçado os pés na preparação do Evangelho, colocado o capacete na cabeça, o escudo da fé, a espada nas mãos. O soldado de Cristo precisa estar sempre alerta, sempre preparado, porque as lutas realmente elas são difíceis que nós temos por aqui neste mundo. A nossa maneira de vida cristã, amados irmãos, deve ser uma fé, como disse Paulo a Timóteo, uma fé não fingida. O que é uma fé fingida? Naturalmente, aquela pessoa que diz apenas eu creio nisto, eu tenho fé nisto, mas na realidade, se ela for posta à prova, ela não vai naturalmente conseguir provar aquilo que ela está dizendo a respeito dela mesma, porque ela está sendo falsa na sua expressão, na sua maneira de se colocar. Então, a nossa fé, neste caso, é a fé mesmo, a fé confiança em Deus. Ela não pode ser uma fé fingida, mas nós devemos ter uma fé confiante no Senhor Jesus. Devemos ter este comportamento em Cristo Jesus. E esta batalha, naturalmente, ela tem uma recompensa. Paulo mesmo ele disse lá na carta de Timóteo, eu já estou sendo oferecido por libação de sacrifício. Mas eu combati o bom combate, eu acabei a carreira e eu guardei a fé. Para aquele que tem esse comportamento, para aquele que age e anda desta maneira na presença de Deus, para aquele que sabe naturalmente olhar para o mundo e enfrentar naturalmente as adversidades, os inimigos que se apresentam, esta pessoa tem naturalmente esta força divina de Deus e para ela está reservada uma promessa muito gloriosa. Ele disse, desde agora, quando ele fala que ele estava sendo oferecido em libação, ele estava falando da sua morte, a hora da minha partida, disse ele. Mas ele disse, a partir deste momento, a partir do momento que eu descer a sepultura, me está reservada uma coroa que o justo juiz me dará naquele dia. E não somente a mim, mas a todos os que amarem a sua vida. Então, se nós combatermos um bom combate com fé no Senhor Jesus, nós estaremos sendo também, irmãos, candidatos a recebermos esta coroa da vida eterna que o Senhor Jesus nos dará naquele dia. Mas nós temos também, amados irmãos, digamos, uma batalha pessoal
podemos dizer uma batalha íntima, que todos nós temos que enfrentar. Muitas vezes, lá no relacionamento do nosso lar, na família, no emprego, na comunidade, nós enfrentamos aí também muitas vezes batalhas. E são batalhas que, quando a gente ouve naturalmente uma pessoa que entende, um psicólogo, um psiquiatra, uma pessoa formada em aconselhamento, falar sobre o relacionamento da família, o relacionamento no lar, nós podemos perceber que realmente não é fácil, muitas vezes, porque cada um de nós tem um temperamento diferente. Há um sanguíneo, né, que é o apóstolo Pedro, que tenta responder as coisas ali no pé da letra, no pé da palavra. Você fala uma coisa e diz duas em seguida para dar a resposta. Mas tem que haver também o melancólico, aquele que é mais brando, aquele que tem um comportamento mais suave, não é verdade? Então é preciso que nós entendamos também dos nossos temperamentos para podermos saber nos controlar. É o domínio próprio. E o domínio próprio nos leva, então, a procurar viver da melhor maneira possível em todas as circunstâncias que nós temos de enfrentar aqui, dentro do nosso lar, lá no nosso trabalho, lá na faculdade. Quantas vezes os alunos, eu já disse isso aqui algumas vezes, os alunos procuram os pastores. Pastor, como é que eu posso responder isso ao professor? Como é que eu posso responder isso aos meus colegas? Hoje, naturalmente, as filosofias que são ensinadas, elas contrariam flagrantemente o que ensina a palavra de Deus. Mas os ensinos estão sendo alastrados por aí, campeiam por todos os lados, e a pessoa enfrenta, portanto, aí uma luta tremenda para vencer também todas essas coisas. Então, essa batalha pessoal, nós precisamos também, irmãos, pedir forças a Deus. Paulo, ele tinha este problema. Ele diz, o bem que eu quero fazer, eu não consigo. Mas o mal está sempre dentro de mim. Paulo tinha também as suas batalhas pessoais. E essas batalhas, irmãos, elas só podem ser vencidas, como ele mesmo declara depois lá na frente. Ele faz uma pergunta, né, para si mesmo: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Quem me dará naturalmente um controle sentimental, um controle à minha vida, para que eu possa agir de maneira suave, de maneira coerente, de maneira que eu possa realmente ter a bênção de Deus na minha vida? Quem me livrará? Ele diz que só o Senhor Jesus é que pode nos livrar. Com a bênção de Deus, irmãos, você terá força. O jovem poderá responder ao seu colega lá na escola. A esposa pode se relacionar bem em casa com o esposo e vice-versa. Os pais com os filhos. Meus irmãos, como o nosso mundo hoje está tão conturbado, não é? Tão cheio de contrariedades, de violência. Filhos matando pais. Essa semana mesmo eu vi uma dessas reportagens. Uma filha com um namorado matando o pai. Uma pessoa, inclusive, deficiente. Tudo isso a gente vê acontecer todos os dias. Você ligar no programa do Datena, você vai torcer um lenço de sangue a vida inteira durante o programa.
Às vezes a gente ouve uma notícia e já passa para outro programa para não ficar ouvindo aquilo lá. Mas é assim que está o mundo. O mundo está dessa maneira. E só quem entende, amados irmãos, esta batalha são aqueles que realmente conhecem também o Evangelho, conhecem esta fé preciosa, conhecem esta fé gloriosa, porque sem este conhecimento da palavra de Deus, nós também estaríamos chafurdados aí neste lamaçal de lama neste mundo. Mas com Deus, naturalmente, nós teremos esta vitória que Ele nos dá. Na mesma carta, no capítulo 8 de Romanos, ele diz: que diremos, pois, a estas coisas, essas tribulações? O Tiago leu o capítulo 8, versículo 18 ao 26, 27. E depois ele continua lá nos últimos capítulos, nesses textos que ele leu, meus irmãos, que ele mostra ali que toda a criatura geme. A própria natureza também está gemendo. E a gente está vendo isso todos os dias acontecer no mundo inteiro. Mas Paulo não para aí. Ele diz: nós também, que temos as primícias do Espírito, também gememos. Então a batalha, a luta, o sofrimento não escolhe lugar, não escolhe pessoa. Todos nós temos que passar por isso, mas há um consolo. Há quem interceda por nós na presença de Deus. Ele diz que o Espírito Santo intercede por nós de uma maneira que nós não sabemos entender. Ele diz lá, ele intercede com gemidos inexprimíveis. Nós não sabemos entender que gemidos são esses, mas o Espírito Santo certamente ele está intercedendo por nós na presença de Deus, na presença de Cristo, e só isso poderá nos dar também, irmãos, a vitória nas nossas lutas, nos nossos trabalhos aqui. Depois que ele apresenta isso tudo, mostra todos esses gemidos, aí ele conclui dizendo: nós que sabemos de todas essas coisas, como nós poderemos vencer tudo isso? Ele diz: nós temos a certeza de uma coisa, em Cristo Jesus, nós somos mais que vencedores. Glória a Deus. Não só vencedores, mais que vencedores, porque o Senhor naturalmente está conosco. E há também aquilo que nós chamamos de batalha espiritual. É aquela que Paulo apresenta lá em Efésios 6, que nós falamos. A diferença, meus irmãos, e essa precisa ser termos bem atenção, pensarmos naturalmente para podermos descobrir que tipo de batalha é essa que nós estamos enfrentando. Porque quando você enfrenta a batalha com uma outra pessoa, dentro do lar, dentro do trabalho, na escola, nós estamos vendo as pessoas. Nós estamos conversando com as pessoas. Estamos procurando nos defender e defender, como diz Judas, defender a fé que uma vez foi entregue aos santos. Quando você tem aquela batalha íntima, você sabe que você está batalhando com você mesmo. É você com você. Mas a batalha espiritual, meus irmãos, tem um inimigo invisível. Nós não vemos a cara desse inimigo em lugar nenhum, mas ele está aí. E aí é que está o perigo. E quando você vê, você tem a oportunidade de se desviar do perigo. E quando você não vê, você pode chegar e bater. Então é preciso, irmãos, que nós tenhamos o que Paulo diz lá no capítulo 6 mesmo de Efésios, no versículo 18. Orando em todo tempo no Espírito. Se nós orarmos sempre no Espírito, se nós orarmos sempre ao nosso Deus, Ele vai nos dar, amados irmãos, a certeza de que nós teremos forças para vencermos o inimigo. Como disse, eles vêm de todas as maneiras.
mas nós temos uma força que é maior do que toda essa força do inimigo. Nós temos na Bíblia Sagrada um caso que eu me lembro, que serve, irmãos, para ilustrar muito bem a batalha que nós temos que enfrentar aqui. Seja ela com aqueles inimigos que nós estamos vendo ou com o inimigo invisível. Nós vamos vencer. Aquela batalha que naturalmente nós encontramos no capítulo 20 de segundo livro das Crônicas. O rei de Israel recebeu um aviso. Olha, os amonitas, os moabitas e aqueles que habitam em Seir, aí nas montanhas, eles estão vindo contra o reino de Israel. Contra o povo de Deus. E Josafá, ele ficou amedrontado, ele ficou espantado, ele ficou perturbado, porque ele disse, o número de pessoas é muito maior do que o nosso exército. Como nós vamos fazer? Ele reuniu todo o povo de Israel e foi buscar socorro da parte de Deus. Ele não ficou confiando na espada, ele não ficou confiando em nada dos recursos humanos. Ele foi buscar a presença de Deus. Todos oraram, todos pediram ao Senhor, e naturalmente, o que o texto lá nos dá a entender, é que quando aquela fase de consagração, aqueles momentos de consagração foram chegando ao final, Deus falou com aquela congregação, falou com o seu povo, trouxe um recado, trouxe naturalmente a solução daquilo que eles estavam temendo. O profeta de Deus falou para a congregação e falou para Josafá, não temas, vocês podem estar tranquilos, essa guerra, essa batalha não é de vocês, quem estará batalhando sou eu, vocês não vão ter que pegar em arma, não ter que fazer nada. A única guerra, meus irmãos, que eu já ouvi falar, já li na palavra de Deus, que teve como base principal, que teve como escudo, como fundamento principal, foi o louvor. Ninguém pegou em arma. Deus disse, amanhã cedo, vocês vão lá para o lugar que Deus determinou, eles estarão por lá, todos eles. Vocês cheguem até lá. E quando o povo de Deus chegou ali, eles já chegaram louvando ao Senhor. Os levitas, aqueles que eram naturalmente os mestres da música, chegaram com toda a congregação louvando ao Senhor. E enquanto eles louvavam ao Senhor, Deus colocou lá no meio do acampamento algo que aquele povo nunca esperava. E diz a Bíblia Sagrada que não escapou ninguém. Eles começaram destruindo primeiro os amonitas, os moabitas, os Seir, e depois eles mesmos se engalfinharam lá uns contra os outros, de maneira que não sobrou ninguém. Diz o texto lá que Josafá depois mandou o pessoal ir lá para tirar os despojos, as coisas que eles podiam levar. E diz ele que era tanta coisa, que eles não tinham como carregar tudo aquilo. Se ficasse 3 dias ali, eles ainda iam, naturalmente, sobrar coisas lá. A mão de Deus estava com o seu povo. E assim também nós podemos dizer, amados irmãos, na guerra espiritual, ela não é nossa, é de Deus. Como nós não vemos o inimigo, o adversário, Deus vê. Você não vê, mas Deus vê. Você sabe que você tem uma guerra. Você sabe que você está lutando. Mas Deus está vendo a tua luta e está vendo o adversário. E Ele pode vencer, pode naturalmente rechaçá-lo para bem longe.
para que você tenha naturalmente a vitória em Cristo Jesus. Nós temos que ter essa confiança em Deus. Nós temos que esperar por Ele, porque Ele é aquele que traz graça e misericórdia para nós. A história diz que lá em Paris, na Praça Charles de Gaulle, existe um monumento. E esse monumento ele foi erigido e foi construído em comemoração à vitória de Napoleão. Está lá. A vitória de Napoleão, até hoje, naturalmente, os franceses podem ver, olhar e lembrar dela. Mas, meus amados irmãos, o nosso monumento maior é a cruz de Cristo. Nela, Jesus foi pendurado. Dela, naturalmente, saiu sangue e água, como diz lá o texto, mas dela também saiu a nossa redenção. Ali, Jesus venceu a primeira parte do grande conflito. O grande conflito que começou lá nos céus, desceu para a terra e continuou na história da Igreja de Deus. Note bem que lá em Gênesis 3:15, diz lá que a mulher dará à luz um descendente. Deus estava falando com a própria serpente. E Deus diz: você, serpente, vai ferir o seu calcanhar, mas ele vai ferir a tua cabeça. Então, meus amados irmãos, a batalha é renhida, é grande, mas ela é vencida no poder e no sangue de Cristo Jesus. O inimigo pode apenas atingir lá o calcanhar do descendente da família, que é Cristo Jesus, mas ele será um dia, e não está muito longe, ele será esmagado debaixo dos pés do Senhor Jesus Cristo. E essa mesma vitória, amados irmãos, ela é prometida para nós também. Que assim nós permanecermos firmes, permanecermos fiéis, buscando cada dia mais o auxílio de Deus, as batalhas serão todas elas vencidas neste nome que é precioso, neste nome que é glorioso. Basta que nós confiemos no Senhor, porque nós somos, como diz lá o texto de Judas, nós somos os amados de Deus. Nós somos os amados de Deus. Então Ele está cuidando de nós de uma maneira extraordinária. Está cuidando de nós com todo o seu amor, com toda a sua compaixão. E nós que vivemos, portanto, nesse momento, nesse tempo da história do mundo, devemos cada dia mais, irmãos, buscarmos a presença de Deus. Nós vamos continuar aqui, enquanto o Senhor nos der vida, enquanto o Senhor nos der, naturalmente, condições, e enquanto Ele nos der vida, nós estaremos lutando cada dia. A luta não para. Ela não cessa agora você não vai lutar mais. Não. Enquanto nós vivermos, nós estaremos enfrentando a luta. As tribulações, as angústias, a dor e o sofrimento. Nós estaremos enfrentando isso todos os dias. Mas com a força que vem dos céus, aquele que é muito mais poderoso do que nós. Com essa força, irmãos, nós poderemos enfrentar e vencer todos os adversários. Batalha nunca vai faltar aqui neste mundo. Se a gente ver, naturalmente, nos noticiários, a gente vê batalha todos os dias, em todos os lugares. Especialmente lá naquele cantinho do mundo, onde a gente imaginaria, né, que podia estar ali se o pecado não tivesse entrado, ainda a sede do reino de Deus. Lá no Jardim do Éden. Jardim do Éden, segundo as inscrições, segundo a Bíblia Sagrada nos informa, você pega os dois rios, o Tigre e o Eufrates, e vai seguindo os dois rios. Eles saíam do Éden, não saíam?
você vai chegar lá na Armênia. Então era por ali, naturalmente, o Éden. Né? A Palestina, a terra que Deus deu para os filhos de Abraão, para a descendência de Abraão. Terra que manda leite e mel. Mas, naturalmente, as batalhas, a desobediência, fez com que essa terra também se tornasse um lugar de lutas, de guerras sem fim. E essa guerra, a gente vê as autoridades falando aí, não, que até o Papa está lá tentando ver se consegue colocar a paz entre Israel e os palestinos, os árabes que estão por ali, mas eles estão enganados. Enquanto o mundo existir, aquela guerra não vai terminar. Ela vai continuar daquele jeito mesmo. E por incrível que pareça, guerra entre parentes. Guerra entre parentes. Mas é assim que acontece. Porém, com a ajuda de Deus, com a ajuda de Cristo Jesus, sejam elas quais forem as batalhas, elas serão vencidas no nome e no poder de Cristo Jesus. Que cada um de nós, portanto, irmãos, estejamos realmente preparados para, enquanto vivermos, estarmos lutando todos os dias com essa força que vem dos céus. Que tenhamos todas as armas espirituais para vencermos toda a maldade do mundo, sejam elas quais forem, as visíveis ou as invisíveis. E só assim nós conseguiremos chegar um dia à presença do trono de Deus. Desde que a igreja saiu do Éden, ela não parou de lutar até hoje. Mas a igreja vai triunfar um dia. Vai chegar o momento que ela vai sair deste sofrimento. Sabem por quê? Lá no capítulo 3, versículo 11 de Eclesiastes, a Bíblia diz assim: Deus fez todas as coisas no seu determinado tempo e colocou no coração do homem o anseio pela eternidade. Então esse anseio pela eternidade está no coração do homem. E aquele que conhece esta fé, este Evangelho Santo, tem naturalmente a certeza de que através desse anseio ele está buscando chegar um dia à eternidade, a esta morada eterna com o nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, irmãos, que Deus nos faça vitoriosos pelo seu poder. Quando você tiver uma batalha, seja no nível de família, no nível de trabalhos, em quaisquer que forem os níveis, você apenas ore ao Senhor. Senhor, aqui está o meu problema, a minha causa, eu coloco nas tuas mãos. E Deus vai dizer a você: essa batalha não é tua, essa batalha é minha. É eu que vou batalhar por você, e você vai ser um crente vitorioso em Cristo Jesus. E Ele nos abençoe, portanto, irmãos, e nos faça crentes vencedores para sempre. Amém. Convido a igreja a se colocar em pé em nome de Jesus. Vamos louvar agora junto com a exaltação, antecedendo a oração final. Sim.
Enquanto o Senhor não cumprir em ti todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra ti. Somente venho no coração. Pois eu sou dele, somente venho no coração. Pois eu sou dele, somente venho no coração. Uma das últimas citações que o pastor Genésio colocou, acho que é a última, Deus colocou em nosso coração, ou seja, dentro de nós, o desejo da eternidade. Nesse mesmo espírito, irmãos, compreendemos que nós somos comprados pelo sangue de Jesus. Que a nossa vitória, ela já está ganha. E que estamos aqui, neste mundo, de passagem. A nossa visão, ela é espiritual. Andamos por fé. A nossa mente, o nosso coração está arremessado para o porvir, o amanhã. Mas ainda estamos andando e vivendo nessa terra, nessa vida. Mas com o desejo da eternidade no coração. A terra perde seu atrativo. Os nossos projetos, os nossos sonhos para esta terra ficam em segundo lugar. Em primeiro lugar está a vida eterna. Jesus nos comprou pelo seu próprio sangue lá no Calvário. Feliz você se nesta manhã a palavra fez você compreender que você foi comprado pelo sangue de Jesus. Já existe o desejo da eternidade no seu coração, ou seja, se você já entende que você é um salvo em Cristo Jesus. Nós neste ano, muito provável, no final do ano, na última ceia, teremos batismo. E queremos desde já despertar aqueles que não são batizados a se preparar para ser parte da classe do batismo, ou se já foi ministrado através do pastor ou algum outro curso e que já entende e quer ser batizado, chegue em nós, pastores ou diretoria da igreja, eu quero ser batizado. Os já batizados no Senhor sejam despertados pela palavra que hoje tocou em seu coração, o desejo da eternidade no coração. Viva, como diz o hino, uma vida de santidade, porque o teu Deus diz a palavra, sede santo, porque o Senhor, vosso Deus, sou santo. Amém? Iremos orar agora. E se você veio com a necessidade de receber oração ou representar alguém, venha à frente em nome de Jesus, nós iremos orar. Eu peço que o grupo que esteja cantando, a igreja, os que não vierem aqui à frente, se ajoelhem e orem, mas quem quiser receber oração, venha. Quem quiser dizer para o pastor que vai orar por você, estou aceitando Jesus, eu quero uma reconciliação com Jesus, eu quero me ingressar e me alistar nesta igreja, ou fazer parte do corpo de Cristo, fala com o pastor e nós iremos orar por você. Pode pegar o corredor, venham todos orando nesta hora e vamos fazer a nossa última oração em nome de Jesus. Pastor Nelson, por favor, pastor presbítero Ademir,
Oremos ao Senhor, irmãos. Chegamos ao final de mais um culto. Eu agradeço muito a Deus pela igreja presente, os visitantes. Continuemos orando uns pelos outros, onde quer que estejamos. Amém? Eu peço uma oração especial. Essa semana eu e a Sirlene vamos a uma casa onde nós nunca fomos. Mas na loja, um casal não, mãe e filho, entraram para tirar uma informação. E na nossa conversa,
entramos em assunto religioso. E esta família já assistem televisão, canal Novo Tempo. E eles entenderam a doutrina do sábado, da abstinência, e tantas outras doutrinas que a gente tem. Mas nunca foram a nenhuma igreja. E nós oferecemos a nossa visita. E eles ficaram muito, assim, felizes com a nossa disposição de ir à casa dele. Eles moram lá no Xangai, região do Jardim Aeroporto. Então nós vamos estar agendando com eles. João, Maria, peço a vossa oração para que o Espírito Santo faça uma obra no coração deles. E nos ajude a ministrar e orar, porque eles querem que ore sobre eles na casa deles. Amém? Todos possamos ter uma tarde de sábado gostosa, descanso, santificação. Amanhã, com a graça de Deus, novamente aqui às 19 horas. Amém? Peço ao pastor Nelson que faça a última oração e nos despeça com a bênção apostólica. Obrigado, Deus amado, por este momento, onde estivemos aqui, Pai, te louvando e te adorando em teu santo nome. Ó, Pai amado, permaneça conosco, para que tenhamos, Pai amado, este final de semana cheio de paz e amor. Abençoe também, Pai amado, logo mais, que será iniciado a próxima semana. Que o Teu Espírito e o Santo e os anjos nos acompanhem, protegendo e livrando de todo o mal. Fique conosco, Deus amado, porque assim nós podemos ter uma vida cheia de paz e de amor. Por isso que eu digo, que graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo permaneça com cada um de nós, agora e para todos. Amém.